nossa próxima aula de hoje, turminha, tá na página 18 de matemática. Nós vamos ver um pouquinho sobre ordem. Na representação de um número, sistema de numeração decimal, a posição de cada algarismo indica uma ordem. Observe os números que aparecem aqui embaixo. Nós temos aqui no nosso quadro de ordem a primeira ordem, que é a classe das unidades, que vai ser de 1 a 9. Nós temos a segunda ordem, que é a casa das dezenas, que vai de 10 em 10. A terceira ordem, que é a classe das centenas, que é de 100 em 100. A quarta ordem, que é a casa da unidade de milhar. E a quinta ordem, que é a casa da dezena de milhar. Então, as ordens que nós vamos ter é a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. E quais são as classes dela? Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar. Tá bom? Na página 19, nós temos aqui um quadro de ordem, que você vai dizer qual o valor posicional de cada número. O número que nós temos aqui é o número 15.468. O número 8, ele equivale à primeira ordem. Por quê? Porque ele é das ordens das unidades. O número 6 equivale à segunda ordem, porque eu tenho 6 dezenas. O número 4 equivale à terceira ordem, que é a ordem das centenas. O número 5 equivale à quarta ordem, que é a ordem das unidades de milhar. O próximo número, que é o número 1, é a quinta ordem, que é a ordem das dezenas de milhar. Então, toda vez que você pegar um número, você vai ter que saber identificar qual a ordem, qual a posição desse algarismo. Vamos ver o seguinte exemplo. Nós temos aqui o número 8. O número 8, ele está sozinho, logo ele vai simbolizar a primeira ordem, que é a unidade simples. O nosso próximo número que nós temos é o número 82. Nós sabemos que o número 2 está na primeira ordem, que é das unidades. O número 8 está na segunda ordem, que é a ordem das dezenas. E aqui nós temos o número 132. A primeira ordem é a ordem das unidades. A segunda ordem é a ordem das dezenas. E a terceira ordem é a ordem das centenas. Muito bem. E se a professora tiver o nosso próximo número, que for 1348? Que eu quero que vocês observem que nós temos 4 ordens. O número 8 vai ser a ordem das unidades. O número 4, a ordem das dezenas. O número 3, a ordem das centenas. E o número 1, que é de milhar, é a ordem das unidades de milhar. Então, é isso que eu quero que vocês identifiquem o tipo de ordem que o valor ocupa na matemática, tá bom? Se é a primeira ordem, se é as unidades simples, se é a unidade das dezenas, se é a unidade das centenas. Olá, turminha! Na aula de hoje nós vamos ver quais são as ordens que os algarismos ocupam e quais são as classes que eles pertencem. Para começar, nós vamos relembrar que o nosso sistema de numeração decimal é formado por 10 algarismos. São eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Nós utilizamos esses algarismos para formar qualquer número que imaginarmos. E esses números, eles são divididos em ordens e classes. Vamos relembrar o que é ordem antes de continuarmos? Então, ordem é a posição que o algarismo ocupa em um número. Agora nós vamos ver alguns exemplos para a gente relembrar na prática o que são as ordens. Então, o número é esse, 527, formado pelo algarismo 5, 2 e 7. Podemos dizer que este número é formado por 3 algarismos diferentes. E cada um deles se posiciona em uma ordem diferente, que é a unidade, dezena e centena. O algarismo 7, que ocupa a primeira ordem, ele representa as unidades. Então, por isso, ele vale 7. O algarismo 2, que ocupa a segunda ordem, ele representa 2 dezenas. Por isso,
ele vale 20. E o algarismo 5, que ocupa a terceira ordem, representa 5 centenas. Por isso, ele vale 500. Então, este número, formado pelos 3 algarismos, chama-se 527. O próximo número que eu escolhi é composto por 6 algarismos diferentes. São eles o 3, o 2, o 9, o 4, o 7 e o 6. Eles formam o número 329.476. Cada um desses algarismos ocupa ou representa uma ordem. As ordens são agrupadas de 3 em 3 e começam da direita para a esquerda. A cada 3 ordens, nós formamos uma classe. Se o número tiver mais de 3 ordens, como é o caso desse aqui, forma-se então uma nova classe, e as classes são separadas por um ponto. Podemos dizer então que este número pertence a 2 classes. Mas uma coisa que é importante a gente saber, turminha, é que os números eles são infinitos. As classes e ordens também são. Eu coloquei aqui um número formado por 4 algarismos iguais. Vamos ver quantas ordens ele ocupa e quais classes ele pertence? Vamos lá? Então, primeiro as ordens. Primeira ordem, segunda, terceira, quarta. Então, como ele é um número formado por 4 algarismos, automaticamente ele ocupará 4 ordens, que são a unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Agora vamos ver quantas classes esse número pertence. Primeira classe, que é a unidade simples, e a segunda classe, que é a classe dos milhares ou mil. Como esse número pertence a 2 classes, nós vamos separá-las com um ponto. O algarismo 4, que está na primeira ordem, representa as unidades. Por isso, ele vale 4 unidades. O algarismo 4, que está na segunda ordem, representa 4 dezenas, se tornando então 40. Já o algarismo 4, que está na terceira ordem, representa 4 centenas, que é igual a 400. O algarismo 4, que está na quarta ordem, está representando as unidades de milhar, se tornando então 4.000. Vocês viram como as ordens são importantes? Elas definem o valor de cada algarismo. Por isso, nós podemos ler esse número da seguinte forma: 4.444. E agora nós vamos ver as 3 primeiras classes que um numeral pode pertencer. Vamos lá? A primeira classe, que é das unidades simples, formada pela unidade, dezena e centena. A unidade a primeira ordem, dezena a segunda, centena a terceira. A segunda classe é a classe dos milhares, formada pela quarta ordem, quinta e sexta ordem, que é unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. A terceira classe é a classe dos milhões, formada pela sétima, oitava e nona ordem. A sétima ordem é a unidade de milhão, a oitava ordem, dezena de milhão, e a nona ordem, centena de milhão. Que na primeira classe, a unidade, a dezena e a centena são simples. Na segunda classe, a unidade, a dezena e a centena são de milhar. Por quê? Porque elas estão na classe dos milhares. E aqui, na terceira classe, a unidade, a dezena e a centena são de milhões. Por quê? Porque eles estão na classe dos milhões. Vamos representar esses números no quadro de classes e ordens? O primeiro número é 835. Vamos ver quantas ordens ele vai ter e quantas classes ele pertence. Ele ocupou as 3 primeiras ordens e, por isso, ele pertence somente à primeira classe, que é a classe das unidades simples. O segundo número é o 58.761. Distribuindo ele no quadro, nós podemos perceber que ele é um número que ocupa 5 ordens
E, dessa forma, ele acaba pertencendo a duas classes. A classe das unidades simples e a segunda classe, que é a classe dos milhares. O próximo número é bem grande, é o 7.582.350. Vamos ver como ele vai ficar distribuído no nosso quadro de classes e ordens? Ele ocupou a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima ordem. Então, nós abrimos aqui, com este número, uma nova classe, que é a terceira classe, classe dos milhões, certo? Se esse número tivesse oitava, nona e décima ordem, nós então teríamos uma nova classe aqui, que era a classe dos bilhões. E assim por diante. Trilhões, quadrilhões, como os números são infinitos, as classes e ordens também são, certo? Por hoje é só, turminha. Bons estudos e até a próxima aula!